Vamos lá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo sobre teses e investimento. No vídeo anterior, falamos sobre a tese da inteligência artificial. Relembrando, essa série de 4 vídeos tem por objetivo escolher fundos com alto potencial de crescimento. Então, dentro desses quase 40 fundos aqui, com temas onde existe bastante inovação e potencial de crescimento, eu escolhi essas quatro teses aqui para estar abrindo com vocês com um pouco mais de detalhe. Então, no vídeo de hoje, trataremos do quê? Trataremos dessa tese aqui, a tese do lítio, né? Então, bastante interessante. Esse material aqui eu preparei com detalhe também para a gente analisar bem a possibilidade da gente estudar e estar exposto a essa tese aqui, não é nenhuma recomendação. Então vamos lá, eu vou fechar a tela aqui para a gente começar o nosso segundo vídeo da série, Tese do Lítio. Então, quando a gente fala em lítio, pessoal, a gente está falando basicamente do quê? A gente está falando num setor que está em pleno desenvolvimento. Aqui eu trouxe para vocês a questão da previsão do crescimento da demanda das baterias de lítio para os próximos anos, até 2030. Então, basicamente, todo mundo sabe muito bem, principalmente da legislação europeia, que até 2035 prevê a migração total dos veículos para elétricos ou híbridos, né? Então, a gente tem aqui isso acontecendo a nível mundial. Percebo na China, na Europa, nos Estados Unidos, né? Essa previsão de crescimento de 27% ao ano, ou seja, é um setor que tem possibilidade e potencial de crescer até 6 vezes, né? Tanto em mobilidade como em eletrônicos, enfim, todas as coisas que usam baterias de lítio. Aqui um outro gráfico, né, mostrando da onde vêm as receitas desse setor aqui. Então, a gente tem a parte do processo inteiro aqui, desde a mineração, do refino, a ativação de materiais, as células, né, e a reciclagem e a parte de baterias, né. Então, a divisão de como que isso está aqui hoje, né, e como é que está projetado esse crescimento aí ao redor do mundo até 2030. Então, olha só que interessante, né? A gente tem aí realmente a China, os Estados Unidos e a Europa com projeções de alto crescimento, alto potencial de crescimento nesse tema do lítio. Então, dito isso, né? Como eu falei para vocês, essa é a previsão de número de veículos e pontos de recarga da Europa até 2035, onde ele se propõe a fazer a migração total, né, em todos os países da União Europeia para veículos elétricos e híbridos. A gente percebe que isso de fato vem acontecendo. Esse gráfico atualizado 2021 já mostrava aí o market share de 8% para esses veículos híbridos, né? Quando a gente vem aqui na distribuição ao longo do mundo, né, a gente percebe de fato a China e a Europa e os Estados Unidos liderando esse crescimento. Em 2020 já haviam ultrapassado 10 milhões de veículos, haviam ultrapassado esse marco. Então, como é que a gente faz para se expor a esse mercado, né? Bom, como eu falei para vocês, seu mercado espectro bastante amplo, então a proposta não é nenhuma recomendação de investimento, mas a gente pode se expor através do ETF LIT. Esse ETF tem um BDR também na Bolsa B3, eu vou estar mostrando para vocês, né? Então, basicamente, a tecnologia vem se tornando, é uma tecnologia de energia renovável, vem se tornando mais acessível, né? Como ele bem cita aqui. O principal ponto e o ponto central aqui, zero emissões de CO2 diretas, né? Então, é uma coisa que a gente sabe que existe uma pressão ESG enorme para que isso aconteça, né? E esse ETF ele tem uma abordagem que ele investe no ciclo inteiro do lítio, né? Desde a mineração até o refino, até a produção de baterias, reciclagem, ele abrange diversas geografias e todos os setores da cadeia produtiva do lítio, né? Então, esse ETF aqui, ele é o LIT, código de negociação na B3 dele está aqui, BLBT 39, né? Ele tem 40 empresas no portfólio dele. Então, vou trazer aqui para vocês um pouco mais de informação sobre o ETF, né? Ele se encontra hoje com um PL de 16,3 e ele tem um beta bastante parecido com o beta do S&P. Sobre diversificação, que é bastante importante nesse setor, vejo que ele está bastante diversificado na China e nos Estados Unidos, né? No Japão também aqui. Então, essas são as principais
concentrações, na parte do Chile e Austrália também. Quando a gente vê isso, basicamente a gente está falando onde estão os maiores depósitos do lítio no mundo e os maiores produtores também. Recentemente a gente tem visto notícias de novas minas de lítio sendo descobertas, e não somente descobertas, mas sendo trabalhadas, né, sendo processadas para que esse material fique disponível, né? Então, percebo que o ETF está bastante exposto à parte de materiais, mas também à parte do beneficiamento, consumo e TI. Então, um ETF bastante diversificado para quem acredita nessa tese do lítio, né? Quem aposta nesse crescimento aí para os próximos 10, 15, 20 anos, né? Ao longo do mundo, quem gostaria de entrar nessa tese, realmente a gente percebe que é uma tese que tem seu potencial, né? Claro, isso não é nenhuma recomendação de investimento, aqui fica a avaliação pessoal de cada um. Eu recomendo que cada um estude com profundidade a tese, né, e avalie se quer se expor e se acredita que é o melhor momento de se expor a essa tese aqui, ok? Então, sobre as empresas que esse ETF investe, a gente falou em 40 empresas aqui. Aqui estão as maiores, né? Vocês estão vendo a Albemarle, a Panasonic, e tem diversas outras empresas aqui, né? Ele é bastante distribuído. Percebo que essas empresas aqui, elas fazem parte das maiores empresas também, que compõem esse ETF, estão entre as top 10 do mundo, né? As 10 maiores empresas que trabalham com processamento de lítio no mundo estão, sim, presentes dentro desse ETF, né? Então, você está exposto, basicamente, às maiores empresas dentro desse mercado aqui. Novamente, aqui, parte regional, né? Percebam que a gente está exposto em China, Estados Unidos, Japão, Austrália, ou seja, os países que estão sendo o carro-chefe, né? Que estão puxando esse desenvolvimento. Bom, e a rentabilidade, como é que foi, né? Esse ETF é um ETF que já existe, esse índice, né? A partir de 2011 aqui ele começou a ser vendido, esse ETF, e aqui vocês têm toda a evolução dele, aqui percebam uma pequena subida em 2018, né? Quer dizer, na verdade é uma subida bem importante, né? Esse gráfico está na escala de 100% e 200% aqui. Então ele subiu aqui em 2018, baixou um pouquinho em 2020 na pandemia aqui o afundamento, e no pós-pandemia ele teve um crescimento bastante acelerado aqui até 2022. De lá para cá, ele vem caminhando um pouco igual o caranguejo aqui, vem na verdade com uma tendência até de queda, tá? Então perceba que desse pico 2022 até o presente momento ele vem com uma leve tendência de queda. Então aqui cabe a cada um esperar, né, para ver se realmente seu ponto de entrada seria agora ou se você vai esperar o mercado reagir para ver como é que você vai fazer o seu aporte. Não é nenhuma recomendação. Logicamente, para quem investiu, né, por exemplo, em 2021, pegou todas essas altas aqui e teve uma rentabilidade bem interessante. Mas o ponto central disso aqui não é trade, não é nada disso. O ponto central é longo prazo, né? O ponto central, de fato, é a tese, é você realmente ver se você acredita que, no seu entendimento, essa tese tem um potencial de rentabilidade, diversificação para sua carteira, né, para que você consiga gerar valor, né, consiga gerar rendimento acima da média com esse investimento aqui, né, e baseado basicamente na tese, nessas projeções de crescimento que tem aqui. Qual que é a desvantagem de você investir em uma tese? A desvantagem é que se a tese não se materializar, você pode não colher os frutos que você esperava, né? Então você pode ter perdas, ou você pode ter ganhos menores do que você esperava, basicamente, né? Depende muito também do seu ponto de entrada e de como é que essa tese vai evoluir. Mas, em linhas gerais, é isso que eu queria apresentar para vocês nesse vídeo de hoje, que é o segundo vídeo temático nosso das teses de investimento, né? Que eu estou pegando, como eu falei para vocês, dentro desses quase 40 fundos aqui, teses que eu acredito serem promissoras, né? Bastante promissoras. O vídeo de hoje a gente tratou a tese do lítio. No primeiro vídeo, eu recomendo que vocês assistam também. A gente tratou a tese da IA. E agora para diante, a gente vai tratar mais duas teses ao final de tudo. A gente vai fazer uns comparativos de rentabilidade entre essas teses escolhidas. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Bons estudos e bons investimentos a todos.